venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo Deus, Santo de Deus Emanuel, príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Jesus, Emanuel, Graça e paz. Bom dia. Você que pode, se coloca em pé. Você que está comigo em casa, curva sua cabeça.
Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Primeiramente nós pedimos isso, Senhor, porque para adentrar na Tua presença nós temos que estar limpos de coração, limpos na nossa alma, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, Pai. Quero Te pedir, Senhor, nesta manhã, derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder, o Teu amor que é infinito, Pai, e através disso nós também amamos. Senhor, coloque em nós agora corações de adoradores, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, que nós possamos agora nos render aos Teus pés, Senhor, de forma única, que nós possamos expressar, meu Deus, toda a nossa alegria e gratidão através dos louvores, com as nossas mãos levantadas, dizendo glória e aleluia, pois Tu és digno de honra e glória. Tu és digno, Senhor, e não há outro além de Ti que mereça tanta honra, tanta glória. E eu sei que são poucos minutos aqui, mas eles estão voltados aos céus agora. Eu quero Te pedir, Senhor, venha tirar agora todo mal, repreende todo pensamento negativo, tudo aquilo que vem como oração contrária, que possa cair por terra agora, que permaneça em nós a Tua presença, e que a Tua igreja sinta agora a Tua presença e o Teu mover neste lugar. Venha invadir, meu Deus, as casas e os lares através dos louvores, como já tem acontecido, Senhor, durante essa semana. Venha falar conosco, Pai, no profundo, pois nós estamos aqui prontos para Te adorar, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vamos Te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém? Você que pode, diga amém comigo. Vamos adorar o Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória para todos sempre. Oh, aleluia! Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Oh, aleluia! Declare: meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis são as tuas promessas, Pai. Incomparáveis são teus pra mim. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aplauda o nome do Senhor. Oh, incomparáveis são as tuas promessas. Aleluia. 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 A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Cante comigo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Declare minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém. Seja louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. A porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus.
continua sendo Deus, continua sendo Deus, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus, continua sendo Deus, continua sendo Deus. Se Ele continua sendo Deus, levante suas mãos. Continua sendo Deus, continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, que apesar de todas as coisas, Ele continua sendo nosso Deus. Ele não deixou de ser quem Ele era, Ele continua sendo o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Esses dias eu estava orando no meu quarto e eu comecei a fazer algumas perguntas para Deus, que eu sou dessas de orar conversando mesmo. E eu fazendo algumas perguntas, e eu costumo dizer que quando você conta os seus segredos para Deus, Ele conta o segredo dele para nós. E eu comecei a conversar com Deus e fazer algumas perguntas. Aí Ele, em algum momento dessa nossa conversa, Ele disse: quando eu deixei de ser Deus? Aonde eu deixei de ser o Deus que eu era? Eu continuo sendo o mesmo Deus. Vocês é que mudam, eu não mudo. E eu sentei, gente, eu comecei uma conversa com Deus, eu estava de joelho, depois eu sentei e eu falei: o Senhor tem razão, o Senhor não muda. Ele disse: eu não mudo, é vocês que mudam, é vocês que complicam as coisas porque está fácil. E Ele disse: se em algum momento as coisas ficarem difíceis, é só você vir até mim. É por isso que eu permito que as coisas saiam do seu controle, mas não do meu. Do seu controle as coisas vão sair. Eu disse: é verdade, o Senhor tem razão. Ele disse: mas eu deixo isso permitir, porque você precisa de mim. Eu te criei para que você vivesse nessa dependência, não na dependência dos homens, mas na minha dependência. E a conversa foi tão gostosa que eu comecei a chorar no quarto, e a presença de Deus me deu aquele abraço, aquela presença, que eu cheguei no final e disse: a tua graça me basta, Senhor. A tua presença é suficiente para mim. Eu não preciso que ninguém chegue aqui e fale: eis que te digo, porque a tua voz foi suficiente para mim. Eu gostaria que todos chegassem nesse nível da própria voz de Deus falar contigo e você obter todas as respostas. Que você não fique em dúvida neste culto, porque se você clamar, nós clamamos, aclame ao Senhor. Depois você obteve agora uma outra resposta de que Deus é Deus. E se você está em dúvida no seu coração de alguma coisa, que o Espírito Santo te toque agora e que Ele possa falar mais ao teu coração. E que a graça do Senhor seja suficiente para você viver. Que a graça do Senhor seja a melhor coisa que te aconteceu. Porque você está aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém? Então vamos adorar o Senhor. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória. Aleluia. Aleluia. Sim, Jesus, tua graça nos basta. Sim, a tua graça, Jesus. Aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto,
rosto para que vejam. Cante ao Senhor, aleluia. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Que lindo, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, oh, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor. Declare mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu. Oh, no Santo dos Santos, aleluia. Só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, declare. Tua presença, tua presença, tua presença é o meu prazer. 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 No Santo dos Santos a fumaça me esconde, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça ela me esconde. Oh,
te adorando, te buscando. Pai, nós precisamos, Senhor, entrar neste lugar secreto. Nós precisamos, ó Deus, conhecer-te mais, desfrutar, Senhor, do teu amor, desfrutar, Senhor, da tua santidade, desfrutar da tua Shekinah, desfrutar, Senhor, das tuas maravilhas. Oh Deus, nos envolve, Senhor, nos envolve com a tua voz, nos envolve com o teu amor, nos chama pelo nome, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, ó Pai. A palavra nem chega na nossa boca e o Senhor já sabe aquilo que nós estamos pensando. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, ó Pai, para prestar, Senhor, adoração a Ti, porque o Senhor é o único, ó Pai, que conhece, Senhor, o nosso interior, que conhece as nossas dores, que conhece as nossas lágrimas. Vem, Senhor, trazendo refrigério. Vem, Senhor, trazendo bálsamo. Vem, Senhor, trazendo cura. Vem, Senhor, trazendo libertação. Vem, Senhor, com a tua presença. Vem, Espírito de Deus. Vem em meio às nossas lutas. Vem em meio às nossas prisões. Vem em meio, Senhor, às nossas fornalhas. Vem em meio, Senhor, às nossas dores. Vem, Senhor, nos envolve com o teu manto de amor. Envolve-nos, Senhor, com a tua alegria. Envolve-nos, Senhor, com a tua força. Envolve-nos, Senhor, com a tua paz, que excede todo entendimento. Vem, Senhor, e faz a tempestade se acalmar. Vem, Senhor, e fecha a boca do leão. Vem, Senhor, vem ao nosso favor, ó Deus, trazendo resposta, trazendo alegria, trazendo vitória, trazendo paz, trazendo mansidão, trazendo os frutos do teu Espírito. Vem sobre nós, Senhor. Vem reinar sobre nós. Reina sobre a tua igreja. Reina sobre a casa desse meu irmão. Acampa os teus anjos ao redor dele, ó Pai. Que praga alguma chegue à sua tenda. Dá ordem aos teus anjos e nos livra de todo mal. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Guia-nos, Senhor, debaixo das tuas asas, aonde nós devemos nos abrigar. O Senhor tem algo especial para nós nessa noite, ó Pai. Por isso nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Deus. Aleluia. Que o nosso prazer venha estar, Senhor, debaixo das tuas asas, porque é um lugar, Senhor, de onde nós nunca deveríamos sair. Debaixo das tuas asas, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas asas. Senhor, é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, porque o Senhor é o Deus bem presente no dia da angústia. Você pode adorar, aplaudir ao Senhor. Aleluia! A fumaça Aplauda, exalte ao Senhor. só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só essa me basta, tua presença é o meu prazer. Glórias a Deus. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Bom dia, amada igreja. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Aleluia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Wagner. Estamos aqui no Ministério A Palavra é Vida, para trazer vida para você que está aí na sua casa, nos acompanhando pela live. Para os irmãos que estão aqui, a igreja está bonita, está cheia. Glórias a Deus por isso. E eu quero já pedir para você se assentar, por favor. Quero aqui dar ver o pessoal que está acompanhando a gente pela live aqui, mandar um abraço para essas pessoas que não puderam estar aqui, estão em casa acompanhando. Tem bastante gente aqui, ó. Tem a Glaica, tem a Fabiana Miguel, Aretusa Sato, Gláucia, Gislene, Sara, Iraci, Sônia. Olha quanta gente, glória a Deus. Thaís Cristina, Shona Lima, Patrícia Cruz. Glórias a Deus. Sérgio Bueno está sempre nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família, sua casa. Glórias a Deus. Bastante gente acompanhando a gente pela live. E eu quero pedir para você que está aí na sua casa, acompanhando pela live, compartilha no seu status, compartilha no seu Face, indica aí para um irmão. De repente essa palavra que Deus vai falar com essa pessoa hoje vai levantar ela. E Deus vai usar você para fazer isso. Compartilha. Manda aí, é rapidinho, você entra, pum, manda para essa pessoa
Deus pode estar visitando ela, e eu creio que vai visitar ela nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Vamos então meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O versículo de número 22. Aleluia. Vou ler um pouquinho antes, vamos ler do versículo 19. Atos 16, versículo 19. Vamos ler a história inteira para a gente entender mais um pouquinho dessa palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 19 em diante. Você que está aí na sua casa, corre lá, pega a sua Bíblia, abre ela aí no aplicativo de celular, acompanhe com a gente, participe do culto. A hora que for para levantar a mão, levanta a mão, se interage com a gente, mesmo você estando aí à distância. E saiba que os cultos estão de portas abertas, estamos tomando todas as medidas necessárias, né? Uma cadeira sim, uma cadeira não, distanciamento, álcool em gel, máscara. Então você pode vir tranquilo, que nós estamos respeitando todas as ordens que são pedidas aí pelas autoridades. Tudo bem? Todo mundo achou? Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, Atos capítulo 16, versículo 19 em diante. Vendo os senhores daquela moça, que se desfizera a esperança de seus lucros, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades daquela cidade. E, levando eles aos magistrados, aos juízes, disseram: esses dois homens, Paulo e Silas, são judeus e estão perturbando a nossa cidade aqui em Filipos, propagando costumes que nós não podemos aceitar, e nem práticas, porque nós somos romanos. Versículo 22. Então se levantou uma multidão unida contra Paulo e Silas, e os juízes rasgaram as vestes de Paulo e Silas e começaram a açoitá-los com vara. E depois de derem muitos açoites neles, lançaram eles no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com máxima segurança. Este carcereiro, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lá os prendeu amarrado pelos pés no tronco. Mas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e todos os demais prisioneiros escutavam. E de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, e se abriram-se todas as portas e se soltaram todas as cadeias dos presos. Aleluia. Eu quero já, antes da gente ministrar, dizer algo aqui que, enquanto eles estavam louvando, adorando a Deus, Deus estava confirmando essa palavra no meu coração. Porque o segundo hino que nós cantamos falava justamente sobre isso. Ele é Deus, independente da situação que nós estejamos passando. Ele não muda. Quem muda somos nós. O Deus que agiu ontem é o mesmo Deus que age hoje, e é o mesmo Deus que sempre vai agir. Muitas vezes nós ficamos perturbados, perplexos, confusos, muitas vezes até entristecidos, quando estamos passando por algumas situações e começamos a nos questionar, ou até mesmo duvidar, ou até mesmo esmurecer na fé, achando que Deus nos abandonou, acreditando em mentiras que o próprio inimigo tem muitas vezes lançado na minha e na sua mente. Mas quando nós olhamos para essas escrituras, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Ele é hoje e para todo sempre é o mesmo eternamente. O Deus que é bem presente no dia da angústia, o Deus que é o nosso socorro em todo e qualquer momento e em toda e qualquer situação.
Eu já quero trazer essa palavra para você. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei como você tem acompanhado esse ministério, mas saiba de uma coisa: não olhe para o seu momento atual. Creia que Deus, Ele tem livramento para a sua vida. Creia que Deus tem escape para a sua vida. Creia que Deus tem um momento onde de repente Ele muda seu quadro, Ele muda a sua história, Ele muda a sua situação. E baseado nisso, vamos recapitular um pouco aqui da história. O porquê Paulo e Silas estão passando por essa provação. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Paulo e Silas estavam em missões numa cidade chamada Filipos. Por isso que Paulo escreve a carta aos Filipenses. E lá, ele pregando, eles anunciando a palavra de Deus. De repente uma jovem se aproxima dele. E essa jovem, ela tinha a Bíblia vai dizer, versículos anteriores a esse que nós lemos, que ela tinha um espírito de adivinhação. Ela era possessa do demônio, e o demônio fazia ela, como se fosse trazer para os dias de hoje, né? Ler a mão, ler a carta. Não era bem isso, mas para você entender, ela tinha esse espírito de adivinhação. E os patrões dela, os senhores dela, ganhavam muito dinheiro através da vida dessa jovem, porque as pessoas iam até ela para saber se ela pudesse adivinhar o futuro, o que ia acontecer. Então, os senhores dessa jovem ganhavam dinheiro com ela. E Paulo e Silas pregando nessa cidade, essa jovem vê eles e começa a ir atrás dele, e começa a falar: eles são servos do Deus vivo, eles são os verdadeiros, eles servem o verdadeiro Deus. Paulo fica meio relutante com isso, e de repente, ele no coração dele decide orar por essa jovem, e Deus usa Paulo para expulsar o demônio da vida dessa moça, e ela fica liberta. Só que Paulo estava fazendo bem, Paulo estava fazendo algo que era correto, ajudando uma jovem, libertando uma jovem. Mas você acha que quando você está fazendo bem, o inimigo fica de braços cruzados? Foi daí que surgiu a perseguição na vida de Paulo e Silas. Os senhores dessa moça levaram eles até aos juízes, até os magistrados, até os pretores daquela cidade, e caluniando Paulo e Silas, disseram mentira contra eles, falando: não, esses homens estão perturbando a nossa cidade. Eles não falaram a verdade, que Paulo e Silas tinham libertado aquela jovem. Eles ocultaram essa parte. Só falaram: eles estão trazendo uma doutrina que não é do nosso costume, prendam eles, açoitem eles. E aí foi que começou a história que nós acabamos de ler. E aí, o que eu quero ajudar a nossa reflexão nesta manhã? Que você venha parar e pensar. Muitas vezes você está se esforçando para fazer o que é certo, se esforçando para fazer o que é correto, fazendo bem, tentando, buscando a Deus, vindo na igreja, e você olha para a sua vida e você fala: meu Deus, o que é que eu estou fazendo de errado? Você acha que começa a ficar uma dúvida na sua cabeça. Será que essa luta, essa perseguição, essa prova, é porque será que eu estou em pecado? Será porque eu não estou fazendo as coisas direito? Muitas vezes não, irmãos. Muitas vezes por você estar fazendo a coisa certa, por você estar fazendo a coisa de maneira correta, o inferno se levanta contra a minha e a tua vida. Ei, mas deixa eu te dizer, o inferno ele se levanta, mas ele há de cair em nome do Senhor Jesus. Continue buscando a Deus, continue fazendo certo, continue fazendo o correto. Essa é uma das estratégias que o inimigo tenta fazer com que eu e você paremos de fazer o bem. As provas, as lutas, as perseguições. A pessoa fala: estou fazendo isso e está dando tudo errado, está piorando. Quer saber? Eu vou parar. Ei, não pare não, continue fazendo bem, continue buscando a Deus. O seu Senhor vai te recompensar. Fica firme, meu irmão, continue lutando. O texto vai dizer aqui que além dos senhores daquela moça que estavam perseguindo Paulo e Silas, eles conseguiram que a multidão se enfurecesse contra a vida de Paulo e Silas.
Se não bastasse só os senhores daquela moça que foi liberta, a cidade, a maioria, a multidão foi contra Paulo e Silas. Talvez você esteja numa situação onde você olha e você fala: pastor, está todo mundo contra mim. Lá na minha casa é só eu, lá no meu trabalho, na minha sessão é só eu. As pessoas estão contra, as pessoas estão me perseguindo, criticando porque eu venho para a igreja. É meu pai criticando, é meu esposo criticando, é minha esposa, é meu patrão, é meu colega de trabalho. É uma pressão enorme. Ei, meu irmão, não ceda às pressões que o inferno tem feito contra a sua vida. Ainda que a maioria esteja contra você, se você estiver fazendo o correto, se você estiver fazendo a vontade de Deus, continue, permaneça, porque Deus vai te honrar. Era isso que estava acontecendo com Paulo e Silas. Além dos donos daquela moça, os patrões daquela moça, a cidade, a multidão estava contra Paulo e Silas. E essa questão de oposição, irmãos, a gente precisa entender bem isso na palavra de Deus. Porque senão, muitas vezes, diante das lutas, diante da prova, a gente acaba querendo largar tudo. Desistir do casamento, desistir do trabalho, desistir do ministério, desistir muitas vezes até da vida. Por causa das pressões, por causa das provas, por causa das lutas. Mas a palavra do Senhor Jesus, ela nos dá amparo para isso. E a gente precisa saber como lutar em meio às provas, como lutar em meio às lutas. E com esse entendimento, a gente se fortalece para não ceder às pressões. E é nessa continuação que eu quero trazer essas palavras de Deus para as nossas vidas, para que venha nos fortalecer. Está disposto a vir comigo? Abre a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus fala sobre isso. Sobre as provas, sobre as lutas, sobre as perseguições. Evangelho de João capítulo 15. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 e 19. Acompanha comigo, olha só o que o Senhor Jesus vai dizer. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18 e 19. Jesus disse assim, ó: se o mundo vos odeia, fiquem sabendo que primeiro odiaram a mim. Primeiro odiaram a mim mais do que a vocês. Versículo 19: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, do mundo eu tirei vocês e os escolhi, o mundo vos odeia. Nós precisamos ter consciência disso. Nós estamos remando contra a maré. O sistema mundano está indo para uma direção ao pecado, em direção a tudo que a gente vê por aí. E nós estamos remando contra a maré. Quando eu digo mundo, não estou falando planeta Terra, tá? Porque isso quem criou foi Deus. Eu digo o sistema maligno que rege esse planeta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Eu não estou condenando o que Deus criou, não. Eu estou condenando o sistema que o mundo humano rege no planeta que Deus criou. Ficou claro? Então, quando a Bíblia diz mundo aqui, né, interprete bem isso aí. Então, o mundo, porque nós aderimos a Jesus, porque nós aderimos à fé, ele vai ser contrário. Por quê? Porque ele vai olhar para mim e para você e vai falar assim: vamos fazer isso aqui, ó, tomar uma cervejinha, ir lá no baile. Aí você vai falar: não, eu nasci de novo, eu não faço mais isso. E aí eles vão ranger os dentes. Eles vão ranger os dentes. E aí cabe a mim e a você se posicionar. Eu quero continuar servindo a Cristo, porque eu sei aonde eu vou morar, eu sei que eu sou amado dele, eu sei que ele me regenerou, ele me comprou, agora eu tenho uma nova vida, eu quero andar nessa nova vida. É uma decisão. Mas é bom a gente ter essa consciência, não viver no mundo da Alice dos Países das Maravilhas, não. O mundo vai ser oposto a nós. Oposições vão existir. E a gente tem que ter clareza disso. A gente tem que saber onde é que a gente está pisando. Não fique achando que, ó céus, ó vidas, tudo é contra mim, é que é por causa de você. Jesus já falou, fica tranquilo, isso vai acontecer. Eu já estou te avisando antes.
fica em paz, fica na minha presença, porque a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoar é na sua fraqueza. Permaneça em mim, porque sem mim nada você pode fazer. Aleluia! Glórias a Deus! Mas saiba de uma coisa: em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Eu e você nele podemos vencer esse sistema maligno. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E nós precisamos nos abastecer dessa certeza. Eu quero ler mais textos para que você fique convicto disso. Eu quero que você vá agora lá no finalzinho da Bíblia. Vai em Apocalipse e volta, que vai ser mais fácil de você achar. As cartas desse mesmo evangelista aqui. Primeira carta do evangelista João. É mais fácil você ir lá em Apocalipse e voltar, porque João está pertinho lá de Apocalipse. O mesmo evangelho de João que nós lemos aqui no capítulo 15, ele também escreveu cartas. Primeira carta do evangelista João, no capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Nós estávamos no Evangelho, agora nós vamos para a carta. Ele escreveu 3 cartas, nós vamos ler aqui um trecho da primeira carta. 1 João, capítulo 2, versículos 15 até o 17. A Bíblia diz assim, ó: não amem o mundo, e nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e ele vai explicar o que é esse tudo aqui: o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos mundanos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não é compatível, irmão, a amizade com o mundo e inimizade com Deus. Não tem como eu e você sermos amigos do mundo, flertar com o mundo e queremos ter amizade com Deus e queremos ter aliança com Deus. É incompatível. Ou somos quente ou somos frio. Morno não dá. O morno, o Senhor, ele tem vontade de vomitar da sua boca. Para nós vencermos, assim como Paulo e Silas venceu, nós temos que nos posicionar. Ou eu sou do mundo, ou eu sou de Deus. E eu repito o que eu disse lá: entenda a palavra mundo, não é planeta Terra. Quem está entendendo, diga amém. É o sistema que rege isso aqui. Ficou claro isso? Senão a pessoa vai falar: então eu sou de outro planeta, não sou do mundo. Não, não é isso. É o sistema, é a filosofia, é o entendimento que as pessoas têm e que vivem como se fosse normal. E nós sabemos que pode até ser comum, mas não é normal. Pode ser comum o jeito que eles estão vivendo. A gente vê aí muita coisa que é banal, mas normal, baseado na palavra de Deus, não é. E nós temos que distinguir isso. Então não tem como a gente viver numa vida onde tudo é normal. Como diz o jovem, né? Ah, pastor, isso aí não pega nada. Tem nada a ver não. Ô mãe, ô pai, tem nada a ver não. Ô pastor, tem nada a ver não. Um pouquinho só de fermento azeda, estraga a massa inteira, diz o Senhor Jesus. Um pouquinho só é capaz de contaminar tudo. Quem já viu aquele ditado, né? Que uma laranja podre consegue contaminar uma caixa inteira. Não é assim? E engraçado, né? E se tivesse uma caixa de laranja podre, você colocasse uma laranja boa, pudesse ficar tudo bom, né? Olha só como que as forças das trevas são neste mundo aqui. Por isso que nós não lutamos contra esse mundo na força da nossa carne. A nossa luta é espiritual. Mas nós precisamos entender que esses princípios é que se eu e você entendermos e praticarmos, é que vai nos dar livramento, é que vai nos dar vitória. E foi isso que Paulo e Silas entendiam.
eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caluniados, mas a paz de espírito, a paz de Deus que excede todo entendimento, estava guardando os corações deles. Por quê? Porque eles sabiam em quem eles estavam crendo. Isso aconteceu também com Daniel. Daniel foi lançado nas covas dos leões, mas Daniel estava lá, tranquilo, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Os 3 amigos de Daniel também foram perseguidos, lançados na fornalha ardente. Mas os 3 estavam lá, sabendo que com eles, quem caminhava naquela fornalha, era o 4º homem, era o Senhor Jesus, e eles estavam tranquilos. Essa paz que excede todo entendimento, que as pessoas olham e falam: eu não consigo entender como que você está em paz, em meio a esse tsunami, em meio a esse furacão, em meio a essa pandemia, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Quando nós entendemos isso, irmãos, isso faz toda a diferença. Eu quero ler mais um texto aqui com você para solidificar isso, essa questão de perseguição, essa questão do mundo contra a fé cristã. O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim, ó: vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se constituirá inimigo de Deus. Tem a letra de um hino que diz assim: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar com Ele na luz. Não existe nada melhor. Ainda que se levante perseguições, ainda que se levante provas, nós temos refrigério na alma, nós temos o escape, nós temos a graça do Senhor, nós temos o fortalecimento do Senhor. E é isso que a gente precisa ficar firmado, irmãos, nessa palavra, que céus e terras passarão, mas a palavra do Eterno não vai passar. Ele há de se levantar do trono para te livrar, para te dar escape, para te fortalecer, para enxugar as tuas lágrimas, para te pôr de pé, para te colocar um cântico novo na tua boca, mesmo em meio às prisões. Aleluias. Voltando lá para Atos dos Apóstolos, olha só que interessante o texto. Paulo e Silas apanharam, estavam ali feridos, estavam ali machucados, a Bíblia diz no versículo 25 que eles estavam amarrados pelos pés num tronco. Imagina a cena, irmão, depois de levar muitas chibatadas, muitos açoites. Vai entrando no texto, vai imaginando aí na sua mente. Eles estavam ali lançado num cárcere que era como se fosse um porão, um lugar ali como se fosse um calabouço, um lugar como se fosse ali uma solitária, separado dos outros presos que tinham ali mais tranquilidade, entre aspas, mais privilégios, entre aspas. Eles estavam ali numa situação, o pior da cadeia, e detalhe, injustamente, por fazer o bem. E qual é a atitude deles diante dessa situação? Qual é a nossa atitude diante de situação que nós enfrentamos adversidades? Qual é a nossa atitude diante de situações que são contrárias, que as pessoas até apontam: você não é servo do Deus vivo? E está passando por isso? Qual é a nossa situação? Qual é a nossa atitude nessa hora? Qual foi a atitude de Paulo e Silas nessa hora? Eles estavam presos, eles tinham apanhados, eles estavam ali, humanamente falando, destruídos. Apesar deles estarem presos no físico, eles eram livres no espírito. Ainda que tentam nos prender, ainda que tentam nos machucar, ainda que tentam nos calar, nós somos livres no espírito. A nossa adoração a Deus não depende da situação que a gente enfrenta, não depende da situação que o olho humano vê, porque nós não andamos por vista, mas nós andamos por fé. Quando eu e você entendemos isso,
nós entramos num lugar chamado sobrenatural. Nós entramos num lugar chamado milagre. Quer viver milagre? Quer viver o sobrenatural? Deixa de andar no plano físico, no plano terreno, e comece a orar, e comece a louvar, e comece a adorar, independente do que você está sentindo, independente do que você está vendo. Entra nesse lugar para você ver. O céu vai se abrir, o mar vai se abrir, a muralha vai cair, o gigante vai cair, a multiplicação vai acontecer, porque o milagre só acontece quando nós elevamos os nossos olhos para Ele. Queremos viver o sobrenatural, o extraordinário, o milagre de Deus, sem entrar nesse lugar. Esquece, irmãos. Muita gente fala isso para mim: pastor, eu quero experimentar o que a Bíblia diz que está escrito. Irmão, é nesse momento aqui, ó, onde Paulo e Silas estão sendo provados, a fé deles. É que a hora, como diz o ditado aí, né? Eu gosto de usar algumas expressões, tá? Não são bíblicas não, mas são ditados. Na hora aqui da prova, meu irmão, é a hora que a gente vai ver a onça beber água. É a hora que você vai ver quem é crente mesmo, ou quem não é. É nessa hora, na prova da nossa fé, irmãos, que Deus está lá torcendo por mim e por você. Ele vai passar nessa prova, Ele vai passar nessa prova, eu creio, Ele vai vencer. Eu estou aqui enviando anjos, enviando força, e Deus está torcendo, irmãos, intercedendo por mim e por você, para nós passarmos nessa prova e sermos aprovados. Sermos aprovados. O apóstolo Pedro, ele vai dizer lá na sua carta, a primeira carta dele, no capítulo 5: irmãos, não se assuste de vocês estarem passando tribulações, prova, perseguições. Irmãos como nós, no mundo inteiro estão passando por isso. Mas fique firme, porque o Senhor há de nos fortalecer, o Senhor há de nos sustentar, o Senhor há de nos guardar. É essa convicção que a nossa fé precisa ter. É esta certeza que nós vamos passar pela prova, dando glória a Deus, que ainda que se a gente passe no meio do fogo, Ele não vai nos queimar, ainda que a gente atravesse as águas, ela não vai nos afogar, porque quem nos prometeu, quem nos garantiu que está conosco, é o Senhor Jesus. Ele há de acalmar a tempestade, Ele há de dar voz para a tempestade se acalmar. Mas nós temos que permanecer nele, permanecer na fé nele. E Paulo e Silas, mesmo preso, humanamente falando, eles estavam livres no espírito, para cantar e orar a Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã: em meio às suas provas, em meio às suas lutas, você tem louvado a Deus? Você tem cantado? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas cantando, os outros presos ouviam. E eu te faço uma pergunta: diante dessa prova que você tem enfrentado, diante dessa luta que você tem enfrentado, o que as pessoas estão ouvindo que sai da sua boca? Murmuração? Choro? Desespero? Ou as pessoas estão ouvindo você cantando: estou passando pela prova e estou dando glória a Deus? As pessoas estão nos escutando, irmãos. Os vizinhos estão nos escutando. O colega de trabalho da sessão está te escutando. Seu parente está te escutando. E aí na hora da prova, você murmura, você chora. Pode chorar sim, mas na presença do Senhor, não na presença deles. Ah, pastor, isso é falsidade. Não, é chamar à existência aquilo que ainda não existe. É você crer no milagre que ele vai acontecer. Isso é fé. Acreditar que vai acontecer, acreditar que vai mudar, acreditar que vai haver salvação, que vai haver libertação das drogas, do vício, da prostituição. É crer, é declarar, é profetizar. Ainda não aconteceu, mas eu já vejo pelos olhos da fé. Vai acontecer, vai ser liberto, vai ser salvo, vai vir para a igreja, vai dar glória a Deus junto comigo. Isso é fé, irmão. E ó, fé, milagre, não se explica. Se crê e se vive e pronto. Pastor, me explica. Irmão, é pela fé.
Hebreus 11 diz que pela fé nós cremos e entendemos que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Ei, irmão, a tua palavra tem força, a tua palavra tem peso. Mude as tuas palavras. Eles estavam orando e cantando, mas eles estavam na praia? Eles estavam no shopping? Não, eles estavam presos, açoitados, todos machucados. E estavam lá, no Santo do Santo. Não vou arriscar não, senão... E é nesse lugar, debaixo das asas do Senhor, que Deus ele quer ver a nossa adoração. Que Deus quer ver os verdadeiros adoradores. Deus ele não busca adoração, Deus ele procura adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E nessa situação nós vemos os dois aqui adorando a Deus de verdade. No espírito, porque na carne, humanamente falando, não dava para eles estarem adorando. Então como que eles começaram a adorar? Em espírito, em espírito. Eu fiquei pensando, já pensou se eles estivessem cantando esses louvores que nós estávamos cantando aqui? Aleluia. E quantos louvores nós não cantamos aqui? Nos cultos de quarta, nos cultos de sexta, nos cultos de domingo. Apocalipse vai dizer lá no capítulo 5, que durante a perseguição, lá no céu, tem taças. E dentro dessas taças tem incenso. E aí o texto vai dizer, esses incensos são a oração do justo. Deus recebe a sua oração, Deus recebe a tua adoração como um perfume suave e sublime que entra em suas narinas. Deus recebe, irmãos. Ei, você, vamos chegar lá naquele dia e vamos ver. Deus vai falar assim, ó, aqui entra, uma ideia minha, tá? Entra aqui, ó, na sala da oração, você vai ver a sua oração foi respondida, a sua oração foi respondida, a sua oração foi respondida. Talvez não seja na hora que você quer, talvez não seja na hora que eu quero, mas uma coisa é certa, Deus ele está conosco em todas as situações. Eu disse todas. Paulo e Silas adoravam e cantavam. Por que Paulo e Silas teve que falar isso? Abre comigo a sua Bíblia em Efésios. Por que eles estavam adorando, cantando? Olha o estilo de adoração da vida de Paulo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Por que eles estavam em espírito adorando a Deus? Efésios 5, 18. Paulo vai dizer assim, ó: não se embriague, não se encha com o vinho, onde tem contenda, dissolução, briga, mas se encha do Espírito Santo de Deus. Só pode adorar quem está cheio, quem está transbordando do Espírito de Deus. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã. Se encha do Espírito Santo de Deus agora. É Ele quem vai te dar força para adorá-lo, para bendizê-lo, em exaltá-lo mesmo em meio às lutas, em meio às provas. Talvez você está sem força, mas nessa manhã o Espírito Santo te enche de força para você ser um adorador. É o Espírito Santo que nos fortalece. É esse Espírito, é nesse Espírito que nós conseguimos adorar. É por isso que o mundo não entende, é por isso que o mundo se levanta contra. Porque ele vê um homem dentro da fornalha e está lá livremente andando, tranquilo. Ele vê um homem lá na cova dos leões e ele fica olhando, nossa, deve estar desesperado lá. Aí a hora que ele chama Daniel, está tranquilo. Ele vê um camarada como Paulo e Silas arrebentado, destroçado, machucado, ferido, humilhado, talvez com fome, com frio. E o camarada está adorando, e o camarada está louvando, e o camarada está adorando. Aí eles não entendem. Mas vem para Jesus que você vai começar a entender. Vem para Jesus que você vai passar a entender a fé dos loucos, a fé dos que servem a Deus. A palavra diz isso. Loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é salvação. Olha só, continuando. Paulo ele fala, se encha do Espírito.
E com isso, versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais. Versículo 20: dando sempre e graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvando a Deus em tudo e por tudo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Eu estou quase terminando. Pastor, por que eu preciso louvar? Por que eu preciso adorar? Por que eu preciso fazer isso? Eu não consigo entender. Começa sem entender mesmo, que daqui a pouco você já vai entendendo. Deus vai te revelando, Deus vai te mostrando. Eu quero te dar um versículo aqui que está em Salmo, capítulo de número 22. Por que eu e você precisamos louvar? Por que em meio ao sofrimento nós precisamos adorar? Salmo 22, versículo 3 vai dizer assim, ó. Versículo 2 e o versículo 3. O salmista diz assim no verso 2 do Salmo 22. Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não estou ainda tranquilo. Mas apesar de tudo isso, olha o que ele vai falar no versículo 3. Contudo, porém, tu és santo e entronizado, e habitando entre os louvores de Israel tu está. Ei, meu irmão, louve mesmo sem entender, porque o Senhor habita, mora, está entronizado, é no meio dos louvores. Quando você adora, sem entender a situação, sem ver perspectiva, o Senhor, Ele está ali, habitando, residindo, morando, no meio dos louvores, Ele habita. É nesse lugar que nós precisamos estar. É na presença dEle, adorando, bendizendo, porque quando nós adoramos, eu não sei se o céu sobe, eu não sei se o céu desce, mas a presença dos Altíssimos nos envolve. É a presença dEle, irmãos, é a presença dEle que nos sustenta. É a presença dEle quando a gente chora aos pés dEle, e daqui a pouco a gente já levanta e começa a sorrir, e começa a caminhada, e continua a caminhada, e aí segue a caminhada, até Ele vir, porque aquele que há de vir virá, e não tardará, e não falhará, Ele há de vir. Essa é a nossa expectativa, essa é a ardente chama que tem que estar no meu e no teu coração. Ele está entronizado no teu trono, então eu vou adorar, então eu vou bendizer, eu vou exaltar, porque o escape vai vir, o livramento vai vir, a resposta vai vir. Ele vai confundir os sábios entendidos desse mundo, vai. Era essa a conclusão que eu queria trazer para você. Os planos do Senhor jamais se frustrarão. O texto diz que quando eles estão fazendo isso, de repente, um terremoto acontece naquele lugar. Esse lugar de milagre, de sobrenatural, irmão, pode acontecer assim, ó. De repente vem um vento impetuoso e enche esse lugar. De repente Deus abre o mar para você. De repente as portas se abrem. De repente o vento se acalma. De repente a tempestade passa. De repente a saúde chega. De repente, de uma hora para outra, Deus faz acontecer. De repente uma chuva abundante de bênção te alcança. De repente o milagre acontece. É num instante, é numa hora que talvez você não esteja nem mais esperando. Deus move a situação do dia para a noite, de uma hora para outra. De repente. E eu quero te convidar para você ficar em pé nesse momento. Você que está aí na sua casa também, receba essa unção, receba essa palavra. Mesmo em meio a situações difíceis que você tem enfrentado, Deus é contigo. Persevere, continue. Se tiver que chorar, chore, mas chore nos pés do Senhor. E nesse momento, Deus quer ouvir
um cântico novo do teu coração. Nesse momento Deus quer ouvir a tua oração de uma forma que você nunca orou. Rasgue o verbo, rasgue o teu coração na presença dele, porque Deus ele te ama, Deus ele cuida da tua vida, ainda que você não esteja vendo, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando dos teus sonhos, Deus está cuidando do seu projeto, Deus está cuidando da sua empresa, do seu ministério, Deus está cuidando. O que cabe a mim e você é entrar nesse lugar de descanso, é entrar nesse lugar de adoração, é entrar nesse lugar da oração, onde a Shekinah dele nos envolve, onde ele nos arrebata para ele, e nós mergulhamos no coração do Pai, porque o Pai tem cuidado de nós. O Pai tem cuidado de mim, o Pai tem cuidado de você, Ele não vai te deixar, Ele sabe que o mundo é contra mim, contra você, mas Ele intercede por nós. Ele falou para Pedro: Pedro, o inimigo quis ir andar, bagunçar com você, te peneirar como trigo, mas eu intercedi por você. Então nesse momento, irmãos, levante a sua mão para cima, comece a falar com o Eterno agora. Comece a entrar nesse lugar, fala para Ele: Senhor, eu tenho sofrido açoites, Senhor, eu tenho sofrido luta, Senhor, eu tenho sofrido perseguição. Ore, fale com o Senhor, adore a Ele, busque a Ele, clame a Ele, se jogue na presença dEle, se humilhe aos presença dEle, porque quando você se humilha na presença dEle, o Senhor o exalta. Não espere de mim não, irmão, faça a sua oração, faça o seu clamor, se derrame na presença dEle. Invoque o Deus dos céus, busque esse Deus que tem milagre para a tua vida. Adore a Ele, adore a Ele. Levante a sua mão mais alto que você puder, rasgue o seu coração. Se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser chorar, gritar, rasgue o seu coração diante do Senhor. Busca Ele nesse momento. Não existe outro Deus a não ser ao Senhor. Oh Deus, aí do Senhor, que fúria tem rugindo contra nossas vidas. Ah Deus, o nosso louvor, o nosso louvor vai fazer um barulho santo. Nós vamos te adorar, nós vamos te buscar, nós vamos te clamar. Cremos que a força do Senhor, nada pode intercalar, nada pode parar do meu coração. o seu louvor, a tua adoração, meu irmão. Eu abro mão, abre mão dos manjares desse mundo. Não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Aleluia. Senhor, não vou dividir, Não divida a glória dele, a irmão. minha adoração. Adoração é pra Ele. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Oh, aleluia. Adore ao Senhor, irmão, com essa canção. Adore ao Senhor com essa canção, irmãos. Adore ao Senhor de toda a tua força. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração.
mente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de tuas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caem do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, não moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Eu vivo sobre a ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser Senhor, não vou dividir. A minha adoração exclusivo é o meu coração. Vivo sobre a ti, não abro mão do céu, até diante da morte. Prefiro ser fiel. Glória a Deus. Eu preciso ser fiel. Eu preciso ser fiel. Guardar a minha coroa até aquele dia, para que ninguém venha tomar ela de mim, para que ninguém venha tomar ela de você, para que naquele dia o Senhor fala: entre bendito do meu Pai, porque você foi um vencedor, você venceu, você venceu. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos chamou, Ele nos amou, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos garante as nossas vitórias em meio às lutas, em meio às batalhas. Aplauda e glorifica o santo nome do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus, obrigado, Senhor. Oh Deus maravilhoso. Amém, igreja? Glórias a Deus. Aleluias. Agora eu quero te dizer uma coisa rápida aqui para a gente estar encerrando. Que essas perseguições, essas lutas, essas provas, muitas vezes elas se manifestam também nesse momento que a gente vai fazer aqui agora. O momento do dízimo e da oferta. Nesse momento também nós enfrentamos, é uma área que muitos de nós enfrentamos. Provas, dificuldades, apertos. Mas é nessa hora, irmão, que nós temos que continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mostrando para Deus a nossa fidelidade, falando para Deus: o Senhor é Senhor de todas as áreas da minha vida, o Senhor é dono de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, e eu sou grato a Ti. É nesse momento, irmãos, que se nós queremos experimentar um terremoto, um milagre, um sobrenatural, nós temos que adorar ao Senhor nessa hora. Nós temos que falar: Senhor, está aqui a minha gratidão, está aqui a minha obediência, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta. Então nesse momento eu quero convidar você, que essa palavra que nós falamos também cabe neste momento aqui agora. Não se desconecte não, entenda isso. Você que está aí na sua casa acompanhando a live, no rodapé aqui do vídeo está passando os dados da igreja, CNPJ da igreja, você pode realizar um Pix. Os irmãos que estão aqui também, o irmão Leandro, né, irmão Leandro? Está com a maquininha de cartão aí ligada, você pode fazer só pela maquininha de cartão também, débito, crédito, enfim. E você que está aí na sua casa nos acompanhando, pode fazer transferência, pode fazer depósito, pode fazer o Pix. O Pix é o CNPJ da igreja. E você também pode estar aqui adorando a Deus conosco. Levante a sua mão, o cobreiro vai levar um envelope aí até você, para você fazer a sua oferta, para você fazer a sua prova aí com Deus. E eu tenho certeza que o sobrenatural de Deus vai te alcançar. Você vai experimentar também algo sobrenatural na questão dos dízimos, na questão da oferta, na sua vida financeira, na sua vida aí dessa área
de prosperidade. Amém? Eu quero convidar a pastora Clarice, ela vai estar orando por nós, vai estar orando pelos dízimos e pelas ofertas, e logo em seguida a pastora Clarice vai dar os avisos e vai estar dando a bênção para nós. Amém? Os dizimistas e ofertantes. Alguém trouxe o dízimo hoje? Dízimo é primícia, entra em primeiro lugar na arca. Então podem estar aqui à frente. Levante sua oferta, o que você trouxe para Deus. Apresenta ao Senhor aquilo que você trouxe para Ele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estão aqui, Senhor, os dizimistas e ofertantes fiéis da Tua casa. Senhor, aqueles que acreditam na Tua obra, aqueles, Senhor, que acreditam na Tua palavra, que obedecem à Tua palavra. Senhor, meu Deus, aqueles que sabem a importância de levar, Senhor, meu Deus, a palavra do Senhor, que a Tua palavra é cura, é salvação e é libertação. Senhor, meu Deus, essas pessoas, elas acreditam em Ti, Senhor. Então, Senhor, abra os céus e derrama muitas bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Abençoa poderosamente a sua vida. E para que Teu nome, Senhor, seja glorificado cada dia mais na vida dessa pessoa. Amém? Podem dizer amém? Venham depositar com alegria. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Amém. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Amém? Que dia esperamos vocês aqui? Quarta-feira, não se esqueçam, hein? Agora a igreja está aberta, venham cultuar ao Senhor. E quarta-feira a pastora Beatriz estará de volta, em nome de Jesus. Ela está morrendo de saudade de todo mundo, tá bom? Então venham dar um abraço, abraçar de longe, mas vocês venham na quarta-feira, tá bom? Estenda suas mãos para receber, que eu vou dar a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Se você diz amém, Deus abençoe, uma ótima semana a todos.